e entende a falsificação da fé. A que ponto chegamos? Hipócritas gritam em determinados momentos: ai meu Deus! Ai meu Deus, no momento de desespero, no momento do louvor, mas sem nenhuma identidade, sem nenhuma obediência, sem resplandecer o rosto de Deus. São pessoas que clamam a esmo, clamam a Deus como quem clama a uma pedra. Mas na lição de hoje nós vemos extraído do texto de Ellen White, do livro O Desejado de Todas as Nações, o pequeno parágrafo: presunção, a falsificação da fé, é produzida por Satanás. Veja, nós temos o descanso em Cristo, mas Satanás providencia um falso descanso. Aqui ele está dizendo: presunção, a falsificação da fé é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer os seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria das consequências do pecado. Reivindicar a aprovação dos céus sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências da Escritura. Nós temos, portanto, as orientações, a mesma Escritura que nos traz a fé, que nos conta como Deus opera em nós o querer, o efetuar, que nos traz a salvação, que nos faz atravessar no deserto do mundo de pecado, esperando a salvação em Cristo Jesus. É a mesma Escritura que nos ensina a guardar os ensinos de Deus, a refletirmos os nossos comportamentos diante do nosso próximo com amor, amando os nossos semelhantes como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, guardamos os 10 mandamentos e os ensinamentos de Jesus. O povo de Israel havia sido levado do Egito, salvo da escravidão do Egito, com mão forte e poderosa de Deus. Caminhou pelo deserto durante muitos anos e estava agora às portas da Canaã. Ali eles estavam cheios de ímpeto e de vontade. Foi então que Moisés enviou os 12 espias, e esses espias, um de cada tribo, foi e verificou as condições da terra de Canaã. Ali viu o seu povo e também os seus frutos, os seus gigantes e as suas fortalezas. E trouxeram então os 12 as suas impressões sobre a promessa que Deus tinha feito. Agora passam a titubear. Num momento louvam e querem avançar por sobre Canaã. No outro querem apedrejar a Josué, a Calebe, a Moisés, a Arão, por terem conduzido esse povo pelo deserto. Queriam nomear um capitão para levá-los de volta ao Egito, à escravidão. Olha o tamanho da ingratidão, todos os milagres poderosos de Deus estavam sendo olvidados. Nenhum deles estava sendo considerado. Eles confiavam nas suas armas e nas suas forças. Anos de vitória sobre outros povos, através da mão de Deus, e eles já não conseguiam mais enxergar a cortina de fogo que os cobria por todos os lados em proteção. Não conseguiam ver o maná que caía todos os dias, os milagres da operação, a água que vertia no deserto para saciar-lhes a sede. Confiavam nas suas próprias forças, em sua animosidade, ofenderam até mesmo ao próprio Deus. No livro de Números, nós vamos ver essa história com bastante detalhes. No capítulo 13, é enviada a missão de reconhecimento de Canaã. Um de cada tribo, conforme disse agora há pouco. E então, o relatório da expedição, fantástico. Um cacho de uva sendo carregado por 2 homens, dá nome ao lugar. Ali, aquele vale passa a ter o nome do cacho de uvas, onde foi colhido, porque ali 2 homens eram necessários para poder carregar um só cacho de uvas. Mas, assim que eles se aportam diante do povo e de Moisés, vem o capítulo 14, que é o alvo da nossa lição de hoje. Capítulo 14 de Números fala da revolta do povo. Quem provocou a revolta? Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo a esta terra?
só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? Ali estavam eles diante da terra prometida. Os gigantes, filhos de Anak, estavam assustando. Imagina Davi enfrentando Golias apenas com 5 pedrinhas, uma para Davi e uma para cada um dos irmãos do gigante Golias. Era uma para matar Golias e uma para cada um dos irmãos, porque ele tinha outros irmãos, outros 4 irmãos. Uma pedra bastava para cada um dos gigantes. Mas aqui, os gigantes assustavam o povo todo. Um menino enfrentou o gigante, agora o povo temia os gigantes e passava a blasfemar e, portanto, atacar os mensageiros de Deus. E disseram uns, capítulo 14, verso 4 de Números, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia de israelitas. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. A promessa de uma terra que mana leite e mel está diante dos olhos. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Uma mensagem de quem tem em fé, de quem tem em quem crer. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga, eu os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte que eles. Olha que coisa fantástica, Deus estava ali mostrando para o universo a fidelidade do seu servo Moisés. Não era Moisés quem estava à prova, mas Satanás, que nos acusa dia e noite nos concílios celestiais, estava sendo envergonhado pela prova que Moisés venceria agora. É o descanso em Cristo. Moisés iria refletir o caráter de Jesus, porque ele apontava o Messias que viria a interceder, morrer e interceder por nós. Assim como ele estava para ser apedrejado, mas sumiu da vista do povo, também Jesus muitas vezes sumiu da vista do povo que o queria apedrejar, porque a profecia é que ele morreria por mim e por você na cruz e não numa outra forma. Moisés, portanto, seguiu o seu destino dado por Deus, e a vitória foi dada no capítulo 14, na revolta do povo, quando ele encontra então a fala com Deus e intercede pelo povo de Deus. Ali, Moisés mostra o caráter de quem tem fé e de quem é transformado e anda em obediência. Ele ora pelo povo, intercede pelo povo e traz a salvação, traz a redenção e a própria Canaã. Ele mesmo não entra em Canaã, mas nós estamos rumo a Canaã. Moisés não entra, morre e depois é ressurreto por Deus e aguarda na nova Canaã a nossa chegada. Nós estamos, portanto, num mundo de fé, de uma fé de hipócritas, pessoas que dizem temer a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, pessoas que dizem estar com Deus, mas não encontram o descanso em Cristo, o descanso em Cristo que só pode vir pela obediência, por estarmos à sombra do Onipotente. À sombra do Onipotente descansaremos. A nuvem que protegia o povo de Israel do sol escaldante do deserto é a mesma que nos cobre hoje, fortalecendo a nossa fé. Você está assistindo Vê e Entende, um programa que segue ao ar todos os dias na forma dos 5 minutos. 5 minutos Vê e Entende, um programa que resume esses programas diariamente. E também o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você, para você curtir, compartilhar, seguir a nossa página, toca o sininho. Tem muita programação boa lá e diariamente você e os seus amigos vão ser alertados quando você toca o sininho e compartilha e segue a programação. É assim que a mensagem do descanso em Cristo segue e vai alcançar corações e vai aumentar a sua fé, a minha fé e levar a fé a todo mundo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom sábado, está chegando.